Olá! Neste vídeo vamos continuar a falar sobre algoritmos. No vídeo passado falámos um bocadinho sobre a introdução, a origem dos algoritmos, o que eram, e demos um exemplo até prático sobre a confecção de um bolo, por exemplo. Neste vídeo vamos falar um bocadinho sobre linguagens naturais, linguagens formais, pseudocódigos e fluxogramas. Portanto, linguagens naturais e linguagens formais. Em primeiro lugar, podemos definir então uma linguagem como sendo uma forma de comunicação que utiliza símbolos e determinadas regras para os combinar. Dentro deste contexto, encontram-se as linguagens naturais e as formais. A linguagem natural é a linguagem falada ou escrita, como por exemplo português, e as linguagens naturais não foram projetadas pelas pessoas. São passíveis de várias interpretações e sofrem transformações naturais ao longo do tempo, ou seja, é um processo evolutivo. Os termos e as regras sintáticas e semânticas utilizados surgem depois e têm como objetivo a sistematização e organização da linguagem. A sintaxe da linguagem estuda os processos que geram ou combinam as frases, especificando a sua estrutura interna e funcionamento, enquanto a semântica se ocupa do significado dos vários componentes dessa linguagem. O quadro 1.1, que vocês estão aqui a ver em baixo, tem precisamente estas definições. Portanto, a linguagem, que é uma associação de formas com significado. Sintaxe, especificação da combinação das formas, e a semântica, que é a especificação dos significados. Ao contrário das linguagens naturais, as linguagens formais são previamente projetadas para determinados fins. A linguagem formal é delineada de modo a evitar equívocos na utilização dos termos, como por exemplo a matemática e as linguagens de programação de computadores. Ao contrário das linguagens naturais, as linguagens formais são desenvolvidas de forma a evitar ambiguidade e redundância. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Em português, se eu disser 100, pode ter duplo significado. Pode ser eu tenho 100 euros ou eu estou 100 euros. Okay? Portanto, isto é um bocadinho ambíguo, certo? Redundância significa, portanto, dizer a mesma coisa. Nas linguagens formais, que é o caso da matemática e das linguagens de programação, isso não existe. Tem que ser uma linguagem bem estruturada, bem rígida, só com um significado. Portanto, é por isso que diz que numa linguagem formal, os termos e as regras sintáticas e semânticas são previamente estabelecidos antes da linguagem ser usada. Neste quadro vocês têm aqui um pequeno resumo, então. Linguagem natural, não projetada pelas pessoas, passível de várias interpretações. No caso da nossa linguagem, por exemplo. A linguagem formal, previamente projetada para determinados fins e evita ambiguidades e redundância. Matemática, por exemplo, e as linguagens de programação. Um programa de computadores é constituído por uma sucessão de instruções que permitem especificar ao processador da máquina as ações consecutivas a executar sobre um conjunto de dados. Normalmente, estes programas são escritos, isto é, codificados, com recurso às linguagens de programação. Estas são projetadas para aproximá-las à linguagem humana. Isto porque as linguagens máquina apenas manipulam dados binários, isto é, uma sucessão de valores lógicos zeros e uns. As linguagens de programação apresentam um método normalizado para a elaboração das instruções dos programas de computadores, fazendo uso do conjunto de regras sintáticas e semânticas da linguagem em causa. Assim, as linguagens de programação, entendidas pelos computadores, são linguagens construídas, isto é, do tipo formal. Temos aqui um pequeno exemplo. A linguagem de programação, portanto, é um sistema de escrita formal constituída por um conjunto de regras para a escrita de programas de computadores. Um programa, um código, conjunto de código, conjunto de instruções numa linguagem de programação. E uma instrução é uma especificação ao processador da ação a executar. Temos aqui a classificação das linguagens de programação quanto ao seu nível, isto é, as linguagens de programação podem ser divididas de duas formas, de baixo nível ou de alto nível. Isto o nível tem a ver com a proximidade da linguagem relativamente ao computador, então dizemos que é de baixo nível quando ela está muito próxima da linguagem máquina, e dizemos que é uma linguagem de alto nível quando ela está muito próxima do ser humano. Vamos lá ver aqui, dentro do nível baixo, nós temos duas gerações. Temos a primeira geração, que é a linguagem diretamente executável pelo processador do computador e usa apenas os valores zeros e uns. Linguagem máquina, por exemplo, ou binária. Depois, numa segunda geração, temos
linguagem de baixo nível que utiliza uma notação simbólica compreensível pelo ser humano com uma correspondência direta com o código de uma determinada máquina. Necessita de um assembler, um assemblador, para traduzi-la em linguagem máquina. Por exemplo, linguagem assembly. Depois entramos nas linguagens de alto nível. Na terceira geração, temos então as primeiras linguagens de alto nível projetadas para serem facilmente entendidas e escritas pelo ser humano. A partir desta geração, as linguagens necessitam de compiladores ou interpretadores para as traduzir para a linguagem máquina. A maior parte das linguagens são desta geração, por exemplo, Fortran, Algol, COBOL, BASIC, Visual Basic, C, C++, C Sharp, Pascal, Java. Podemos dar aqui mais exemplos, o Python, por exemplo, linguagem interpretada. Okay? Depois, quarta geração, linguagens capazes de gerarem código por si sós. A principal diferença entre linguagens de terceira e quarta geração é que as primeiras descrevem passo a passo como fazer algo, enquanto as últimas especificam o que deve ser feito, estando mais voltadas para o resultado final. Desta forma, as linguagens de quarta geração dispensam conhecimento profundo das funções de programação. Temos aqui vários exemplos. A mais conhecida será o SQL, mas também existem várias, o MATLAB, Clipper, DBase. Por fim, temos as linguagens de quinta geração. São linguagens inteligentes, ainda pouco desenvolvidas, tendem a uma maior aproximação entre a linguagem natural e a linguagem de programação. Os utilizadores passariam a comunicar na sua linguagem nativa, não necessitando de seguir a sintaxe do programa. A linguagem deduz, infere e tira conclusões, apoiando-se na informação contida em bases de conhecimento. Temos aqui dois exemplos, o Lisp e o Prolog. Portanto, isto é uma divisão das várias linguagens de programação quanto ao seu nível. Portanto, este nível tem a ver com o baixo mais próximo da linguagem do computador, portanto, zeros e uns, e o nível alto, a linguagem mais próxima da nossa fala do ser humano. Vamos só fazer agora um exercício para rever um bocadinho os conteúdos que estamos a dar. Então, vocês façam uma pausa no vídeo para pensar um bocadinho e depois respondem. Portanto, pergunta. Seleciona a opção correta nas seguintes questões. Então, temos duas questões. Qual a diferença entre uma linguagem natural e uma linguagem formal? Segunda questão. Qual a diferença entre uma linguagem de programação de alto nível e uma linguagem de programação de baixo nível? Ok? Portanto, façam uma pausa no vídeo, pensem, e agora vamos então dar a resposta. Portanto, qual a diferença entre uma linguagem natural e uma linguagem formal? Ora bem, a resposta correta seria B. A ambiguidade e a redundância são características das linguagens naturais. Esta é a resposta certa. Porquê? Se vocês analisarem aqui, temos as linguagens naturais podem ser projetadas pelas pessoas, enquanto as linguagens formais não. É precisamente ao contrário. Na C, não existem diferenças entre as linguagens naturais e formais. Está errado, existem. E depois, por último, a D. A estrutura, a sintaxe e a semântica das linguagens naturais são previamente estabelecidas. Não são. São as formais, que são as concebidas pelos humanos. Portanto, a resposta correta seria B. A ambiguidade e a redundância são características das linguagens naturais. Vamos passar agora então à pergunta número 2. A resposta correta para qual é a diferença entre uma linguagem de programação de alto nível e uma linguagem de programação de baixo nível? A resposta correta é a C. É de alto nível quando se aproxima da compreensão dos seres humanos e é de baixo nível quando se aproxima da linguagem máquina. Analisamos as duas respostas. A. É de alto nível quando se aproxima da linguagem máquina e é de baixo nível quando se aproxima da compreensão dos seres humanos. É precisamente o oposto, por isso está incorreta. A B é de alto nível quando se afasta da linguagem natural e é de baixo nível quando se aproxima desta. Também não é. Ambas as linguagens são diretamente executadas pelo processador de computador. Não é. Como nós vimos, existem compiladores ou interpretadores. Portanto, a resposta correta seria C. É de alto nível quando se aproxima da compreensão dos seres humanos e de baixo nível quando se aproxima da linguagem máquina. Espero que tenham acertado. Vamos passar ao próximo. Uma linguagem de programação tem como objetivo expressar um processo que, com o auxílio de um computador, tende a resolver um problema.
Para resolver o problema, é preciso criar um programa numa linguagem escolhida. No entanto, para efetuar a passagem do problema para o programa, convém elaborar um algoritmo que possibilite a compreensão e a descrição do problema e que seja de fácil conversão para qualquer linguagem de programação. Sendo assim, um algoritmo é uma sequência finita de instruções descritas de forma lógica, ordenada, clara e precisa, a fim de resolver o problema. Portanto, temos aqui no quadro 1.5, vocês estão aqui a ver, o nosso problema, ou seja, o que se pretende resolver, o algoritmo, que é a sequência finita de instruções descritas de forma lógica, ordenada, clara e precisa a fim de resolver o problema, e o programa, que é o algoritmo codificado numa linguagem de programação. Como vocês estão aqui a ver, por esta sequência, é muito importante que o nosso algoritmo seja eficiente. Porque depois é que vamos pegar num algoritmo e vamos traduzi-lo para uma linguagem de programação. Esta é a parte mais complexa, muitas vezes, de resolver o problema. É fazer o algoritmo. Ok? Um algoritmo pode ser escrito com o auxílio de uma linguagem natural, utilizando expressões precisas. Mas existem outros modos de especificação, nomeadamente o fluxograma e o pseudocódigo. No primeiro caso, utiliza-se uma representação gráfica. E no segundo caso, uma representação textual, um português estruturado. Os fluxogramas utilizam símbolos gráficos para representar o fluxo de ações necessárias para resolver um problema, tal como está apresentado no quadro 1.6. Como vocês estão aqui neste quadro 1.6, estão a ver aqui vários símbolos. Isto tem a ver então com o fluxograma. O fluxograma, como nós vimos, é uma representação gráfica, uma resolução gráfica do nosso problema. E utiliza símbolos. Este símbolo aqui significa início ou fim do algoritmo. Depois aqui o paralelepípedo diz que é entrada ou saída de dados. Aqui o retângulo diz que é um processo ou uma operação, por exemplo, um processamento, uma atribuição. Isto aqui é um losango. Diz que é uma decisão ou uma comparação. Aqui, uma rodinha significa que é uma conexão. Aqui uma seta é a linha de fluxo, o sentido do fluxograma. Aqui temos a falar de subrotinas. Processos que são repetitivos, são rotinas. Portanto, este é o conjunto de símbolos padronizado, portanto, este é um padrão que nós usamos em informática para poder, então, elaborar um fluxograma. Relativamente aos pseudocódigos, utilizam uma representação textual, narrativa, constituída por palavras da linguagem natural e pela sintaxe característica das linguagens de programação estruturada. Não existe uma notação standard de pseudocódigo, mas o quadro 1.7 apresenta alguns elementos presentes numa linguagem de programação estruturada e que servem de base também às notações do pseudocódigo. Reparem que temos aqui no quadro 1.7 várias estruturas e vários elementos dentro dessas estruturas. Então, por exemplo, nos dados nós temos as variáveis, os constantes. Portanto, variáveis são valores que se vão alterando, é por isso que se chamam variáveis. Constantes são valores que são fixos. Por exemplo, o π é um valor que é fixo, 3.1415. Portanto, é um valor que não se altera. Tipos de dados, temos vários tipos de dados. Temos os numéricos, temos os lógicos, os caracteres, cadeias de caracteres estruturados depois. Então temos os arrays, os recordes, os registros, as strings, os conjuntos, os sets, os fecheiros. Depois temos os operadores. Dentro dos operadores temos então os elementos aritméticos, relacionais, lógicos, cadeias de caracteres. E depois temos instruções básicas, por exemplo, atribuição, de entrada e saída. E por fim, estruturas de controle, sequenciais, decisão ou seleção, repetição ou de ciclos. Isto até foi visto no vídeo passado. A utilização de um fluxograma torna-se mais difícil de concretizar no caso de programas extensos. Nestes casos, a utilização do pseudocódigo torna-se mais prática para estruturar o raciocínio do desenvolvimento de um programa e para convertê-lo mais facilmente para uma linguagem de programação. Para construir um algoritmo é necessário, primeiro, compreender o problema, o que é que nós pretendemos, o que é que se pretende. Segundo, identificar os dados de entrada, os dados fornecidos e a sua situação inicial. Terceiro, identificar os dados de saída, quais são os dados resultantes do processamento. Quarto, identificar as operações de processamento, cálculos, restrições para a obtenção dos dados de saída a partir dos dados de entrada. Quinto, elaborar o algoritmo definindo quais são as variáveis necessárias para armazenar as entradas e efetuar o processamento e depois as instruções necessárias para elaborar o algoritmo. Por fim, testar o algoritmo. E quando é para testar com todas as condições possíveis. Não só com uma condição, mas com todas. Portanto,
Portanto, estes são os passos necessários para construir um algoritmo. Numa abordagem estruturada, os programas podem ser divididos em duas partes. Na primeira, declaram-se, por exemplo, os dados e as variáveis. Na segunda, definem-se as instruções que concretizam as operações necessárias para atingir os objetivos. A soma de dois números é exemplificada no quadro 1.8 com a apresentação das diferentes formas de descrever a resolução do problema, tendo em vista a elaboração de um programa. Reparem, nós temos aqui então, neste quadro, a abordagem da resolução do nosso problema. Portanto, o nosso problema, como vocês viram aqui, qual é que é então? É escrever a soma de dois números. Então, numa linguagem natural, nós podemos resolver o problema da seguinte forma. Primeiro passo, início. Segundo, vai ler dois valores reais. Depois, terceiro passo, efetuar o cálculo da soma dos dois valores reais, por exemplo, se é igual a mais B. Quarto passo, escrever o resultado da soma. E o quinto passo é o fim. Reparem que a linguagem natural é muito parecida com o que nós fazemos. Portanto, se eu vou somar dois números e apresentar o resultado final, basicamente é isto que eu faço. Portanto, tenho o início, vou ler os dois números reais, vou efetuar o cálculo, vou escrever o resultado e depois é o fim. Portanto, a linguagem natural é muito próxima do problema. Okay? É uma sequência, é como se fosse a sequência de passos que temos que fazer para resolvermos o nosso problema. Reparem que no fluxograma temos aqui então a resolução gráfica do nosso problema. Portanto, temos o início, okay? Reparem que o símbolo é o mesmo, como vimos anteriormente. Temos aqui a entrada, portanto, ler A e B. Temos a atribuição, reparem que C vai ser a atribuição, este sinal significa a atribuição de A mais B, portanto, o A mais B vai para C, portanto, o C vai conter o resultado de A mais B. Depois aqui vai escrever C, portanto, vai escrever o resultado e depois temos o fim do nosso fluxograma. Em pseudocódigo, por fim, temos aqui a resolução do nosso problema em forma de pseudocódigo, portanto, como se fosse já um algoritmo. Reparem, temos o nome do algoritmo, soma, temos aqui a declaração das variáveis, isto é, as variáveis são declaradas conforme o que elas vão ter, o valor que vão ter, neste caso vão ter dois valores reais, A e B, e depois temos a variável C, que vai ter o resultado de A mais B. Na maior parte, uma nota importante, na maior parte das linguagens de programação, é necessário declarar as variáveis antes de as usarmos. Há linguagens que não é preciso, nomeadamente, por exemplo, o Python, não é necessário declarar as variáveis. Porquê? Porque o Python é uma linguagem de programação tipificada de uma forma dinâmica. Portanto, é dinamicamente tipificada. Isto significa que eu posso atribuir uma variável numérica, por exemplo, A igual a 5, e depois na linha de baixo posso atribuir uma variável de tipo de caractere, ou string. Por exemplo, A igual a A, ou A igual a, por exemplo, António, ou João, ou Maria. Ok? Portanto, é muito importante que percebam que esta parte aqui é a parte de declaração das variáveis. Depois temos a parte do início do nosso processo. Portanto, o início, o que é que vai ser? Vamos ler duas variáveis, A e B, que são reais, declaradas como reais, aqui em cima. Depois temos a parte de atribuição, isto é, C vai atribuir o resultado de A mais B. Portanto, C vai conter o valor de A mais B. E por fim, vamos escrever C. Portanto, vamos escrever o resultado final. E depois temos o fim do algoritmo. Portanto, reparem nas diferentes resoluções. Portanto, temos a primeira resolução, que é uma linguagem natural, que é uma linguagem que é como se fôssemos nós a resolver mentalmente o problema. Depois temos a parte da resolução através do fluxograma, portanto, a parte visual. E depois temos a parte do pseudocódigo, portanto, o algoritmo em si. Ok? Temos aqui agora também um exercício. Selecione a opção correta nas seguintes questões. Defina o conceito de algoritmo. Depois, 2. Completa a seguinte afirmação. E depois é uma escrita informal de alto nível de um algoritmo que apresenta alguns elementos de uma linguagem de programação estruturada, destinando-se à compreensão humana. Depois, a terceira. Defina o conceito de fluxograma. Portanto, leiam as questões, façam uma pausa no vídeo, okay? E tentem responder à questão, a ver se realmente compreenderam ou não os conceitos até agora ensinados. Está bem? Façam uma pausa. Vamos então ver agora a solução.
Portanto, defina o conceito de algoritmo. A resposta correta será B. É uma sequência de instruções que devem ser exatamente seguidas passo a passo para resolver um determinado problema. Vamos agora à pergunta número 1.2. Completa a seguinte afirmação. U é uma escrita informal, de alto nível, de um algoritmo que apresenta alguns elementos de uma linguagem de programação estruturada destinando-se à compreensão humana. Resposta correta, pseudocódigo. Portanto, o pseudocódigo é uma escrita informal, de alto nível, de um algoritmo que apresenta alguns elementos de uma linguagem de programação estruturada destinando-se à compreensão humana. 1.3. Defina o conceito de fluxograma. A resposta correta seria D. É uma representação gráfica de um algoritmo. Okay? Portanto, espero que tenham acertado nas respostas. Não eram muito difíceis. Vamos passar à próxima. 2. Cria um algoritmo em linguagem natural que apresenta as etapas necessárias para concretizar as seguintes atividades do dia a dia. Efetuar um levantamento de dinheiro no multibanco. B. Efetuar a mudança de um pneu. Portanto, o objetivo, primeiro vamos ver, é criar um algoritmo em linguagem natural. Ok? Portanto, a linguagem mais próxima de nós. Não é pseudocódigo, portanto, nem é fluxograma. Portanto, é uma linguagem natural. Vamos começar pelo A. Efetuar um levantamento de dinheiro no multibanco. Tentem fazer sozinhos. Façam uma pausa no vídeo. E vamos agora então fazer. A. Reparem, se vocês pensarem mentalmente, quando eu vou levantar dinheiro no multibanco, eu executo um conjunto de passos. Ok? Então quais são esses passos? Ora bem, início do meu algoritmo. Primeiro, então, é o início. Depois, colocar o cartão multibanco no leitor. Depois, terceiro, introduzir o código. Quarto, selecionar a opção levantamentos. Quinto, indicar a quantia a levantar. Sexto, responder afirmativamente à pergunta se pretende talão. Sétimo, retirar o cartão, retirar o dinheiro e retirar o nono. E retirar o talão, aliás. Portanto, o sétimo, oitavo e o nono seriam ligeiramente aleatórios a sua ordem, porque eu poderia tirar primeiro o dinheiro, depois o cartão, primeiro o talão, depois o cartão, depois o talão, depois o dinheiro. Isso é indiferente. Sétimo, oitavo e o nono seria uma questão irrelevante. E por fim, então, é o fim do nosso algoritmo. Portanto, reparem que estes são os passos que nós damos para o nosso algoritmo para levantar dinheiro. Relativamente à mudança de um pneu, então que passos é que eu tenho para levantar um pneu? Vamos pensar, antes de ver a solução. Se me furar um pneu, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir à mala, tenho que ir tirar o pneu bom, tenho que levantar o carro. Antes de levantar o carro, tenho que desapertar, porque senão, ao desapertar, se tiver o carro no ar, a roda está sempre a levantar. Portanto, há um conjunto de passos que vocês estão aqui a ver que têm que ser feitos para mudar um pneu. Então, quais são? Início. Retirar o pneu do porta-bagagens para substituir. Terceiro, depois retirar o macaco do porta-bagagens. Quarto, começar a desapertar os parafusos da roda com o pneu furado. Quinto, levantar o carro com o macaco. Sexto, terminar de desapertar os parafusos. Sétimo, retirar a roda com o pneu furado. Oitavo, colocar no sítio o pneu suplente. Nono, começar a apertar os parafusos. Décimo, baixar o carro com o macaco. 11º, terminar de apertar os parafusos e, por fim, acabou o nosso algoritmo. Portanto, reparem no conjunto de passos que nós damos para mudar, então, um pneu de um carro. Ok? Portanto, estes são algoritmos simples, mas que vocês começam com estes exercícios simples, conseguem ganhar um bocadinho de raciocínio lógico. E isto é que é importante nestes exercícios, ganhar um bocadinho de raciocínio lógico. Ok? Espero que tenham acertado, pelo menos com soluções próximas. Vamos continuar. Terceiro, cria um algoritmo de linguagem natural com as etapas necessárias para a criação de um programa que efetua a leitura do seu primeiro nome e da sua idade e mostre estes dados de acordo com o apresentado no seguinte exemplo. O João tem 17 anos. Apresenta o algoritmo do exercício anterior sob a forma de pseudocódigo e fluxograma. Ora bem, vamos então fazer uma pausa. Façam uma pausa no vídeo, ok? E tentem resolver. Vamos então passar ao problema terceiro, ao terceiro problema. Criar um algoritmo de linguagem natural, portanto, para a criação de um programa que efetua a leitura do primeiro nome e da idade e mostre estes dados de acordo com o apresentado no seguinte exemplo.
Portanto, o João tem 17 anos. Portanto, ele vai ter que ler o nome, vai ter que ler a idade e depois vai escrever. Okay? Portanto, início, ler o seu primeiro nome, ler a sua idade, escrever o resultado sob a forma o seu primeiro nome tem a sua idade, anos, e fim. Portanto, esta é a estruturação do nosso algoritmo. A estrutura do nosso algoritmo. Depois, no próximo algoritmo, então, o que é que temos? Algoritmo nome-idade, variáveis nome-idade. Ok? Portanto, agora estamos a falar em termos de pseudocódigo. Portanto, neste exercício 3 vimos em linguagem natural e agora estamos a falar em termos de pseudocódigo. Okay? Reparem que já existe aqui uma abordagem mais próxima de uma linguagem de programação. Já temos aqui a declaração das variáveis. Sabemos que o nome vai ser do tipo texto, a idade vai ser do tipo inteiro. Temos o início do nosso programa, temos então escrever, digita o seu primeiro nome, temos o ler o nome, temos escrever, digita a sua idade, temos ler a idade e por fim então temos então escrever o nome tem idade em anos. Portanto, já aqui uma estrutura, como vocês estão a reparar, muito próxima já de uma linguagem de programação. Okay? É esta que é a tal diferença entre linguagem natural, que é este exercício 3 que nós fizemos aqui, que é uma linguagem muito parecida com a nossa, e agora aqui a linguagem este quarto exercício, que já é uma resolução mais perto da linguagem de computador, okay? Uma linguagem de programação. Vamos agora ver então o fluxograma. Temos então aqui o início, temos aqui então, digite o seu primeiro nome, ok? Portanto, ele vai escrever, vai aparecer no ecrã isto, vamos ler o nome, depois vai escrever, digita a sua idade e vamos inserir a idade. Depois vamos escrever, então, o nome tem a idade em anos. Portanto, ele vai substituir aqui as variáveis nome e as variáveis idade pelo respectivo conteúdo. Neste caso será o João e a idade será 17. Okay? Portanto, estou a ver que aqui temos 3 abordagens diferentes para o mesmo problema. Temos aqui, então, uma em linguagem natural, muito próxima da nossa linguagem. Depois aqui no 4 temos uma linguagem já em pseudocódigo, muito próxima já de uma linguagem de programação, com declaração de variáveis, tipo de variáveis, leitura e escrita, etc. E depois temos aqui então o fluxograma, ok? Portanto, a representação gráfica da nossa solução, do nosso problema. Ok? Espero que tenham entendido. Vamos continuar. Quinto, apresente sob a forma de fluxograma o pseudocódigo seguinte. Portanto, nós temos aqui então um pseudocódigo, certo? Portanto, estou aqui o algoritmo, já um pseudocódigo, portanto, já próximo de uma linguagem de programação. Então temos aqui o nome do algoritmo, troca valores. Depois temos as variáveis A, B e C do tipo lógico. Lembre-se que o valor lógico são variáveis verdadeiras e falsas. Só tem dois valores, ou verdadeiro ou falso. Depois temos o início do programa. O A vai receber o valor lógico verdadeiro. O B vai receber o valor lógico de falso. O C vai receber o que tem o A, portanto vai ser verdadeiro. O A vai receber o que tem o B, portanto vai ser falso. E o B vai receber o que tem o C, que por sua vez é o que tem o A, por sua vez, portanto, que é true, que é verdadeiro. Portanto, ele vai escrever A, B. Ok? Façam uma pausa então e tentem fazer o fluxograma deste pseudocódigo. Ora, vamos então apresentar a solução. Cá está. Reparem, início, temos o início do nosso fluxograma. O A vai tomar o valor de verdadeiro, o B de falso, o C vai tomar o valor de A, o A vai ficar com o valor de B, o B vai ficar com o valor de C e, por fim, ele vai escrever o A e o B. Portanto, cá está. As nossas instruções aqui correspondem, então, a várias instruções aqui no nosso fluxograma. Ok? Portanto, penso que não é muito difícil, mas se tiverem alguma dificuldade, voltem com o exercício atrás, se quiserem, e refaçam o exercício. Próximo exercício, então. Crie um algoritmo em linguagem natural com as etapas necessárias para a criação de um programa que efetua a leitura de um número inteiro e apresenta os dois números inteiros seguintes de valor superior. Okay? Portanto, ele vai ler o número inteiro e depois vai apresentar, para fazer o output, dos dois números inteiros seguintes de valor superior. Depois, 7. Apresente o algoritmo do exercício anterior sob a forma de pseudocódigo e fluxograma. Portanto, o 6 é uma linguagem natural, portanto, muito próxima da nossa. 7 e 8. Aliás, o 7º tem duas formas, que é o pseudocódigo e o fluxograma.
Faça uma pausa mais uma vez, tentem fazer o exercício. Vamos ver então a solução. Ora bem, temos aqui então no 6 o início, vai ler o número inteiro, vai efetuar o cálculo dos dois números inteiros seguintes de valor superior e vai escrever os dois números calculados. Depois temos o fim. Relativamente ao pseudocódigo, então, temos o nome do algoritmo. Nós temos aqui o nome número 2 superior underscore, só que os nomes não podem conter espaços, portanto tem que ser ligados com underscore. Temos as variáveis, o número, resultado 1, resultado 2, que são um tipo inteiro. Temos o início do programa, então, escrever, digita o número inteiro, vai ler o número, o resultado 1 vai ser o número mais 1, o resultado 2 vai ser o resultado 1 mais 1, e depois escrever o resultado 1 e o resultado 2, e o fim. Portanto, reparem que é uma abordagem mais avançada em termos de programação, portanto, já é muito próxima de uma linguagem de programação, o pseudocódigo. Por fim, vamos ver então o fluxograma. Cá está, portanto, temos o início, ele vai ler o número, o resultado 1 vai tomar o valor do número mais 1, o resultado 2 vai tomar o valor do resultado mais 1, portanto, o resultado 1 mais 1, e depois vai escrever o resultado 1 e o resultado 2. Ok? E o fim. Portanto, isto é relativamente simples. Depois, se quiserem, no final do vídeo, mostro-vos como é que vocês podem fazer, então, este fluxograma online e gravar. No final do vídeo vou-vos mostrar isso. Temos agora aqui um exercício que é elaborar um algoritmo em linguagem natural que leia dois valores reais, calcule o produto desses dois valores reais, calcule a divisão do produto por 2 e escreva o resultado do produto e o resultado de divisão. Portanto, façam uma pausa, ok? Tentem resolver. Vamos então passar à resolução. Portanto, o algoritmo em linguagem natural, portanto, linguagem próxima da nossa, não se esqueçam disso. Cá está. Início, vamos ler o valor A, o valor real A, ler o valor real B, portanto, ler os dois valores reais. Calcular o produto dos dois valores reais, portanto, uma variável, por exemplo, C, A vezes B. Por exemplo, calcular a divisão por 2 do produto, portanto, o produto é o C, nós temos aqui, então, D, que é a nossa divisão, vai ser igual a C dividido por 2. E depois escrever, então, o resultado do produto, que é C, e escrever o resultado de divisão, que é D, e temos o fim do nosso algoritmo. Portanto, uma coisa, são exercícios muito simples, mas que vocês podem praticar com facilidade, então. Outro exercício. Elabora um algoritmo em pseudocódigo que calcule o quadrado de um número inteiro. Okay? Portanto, pseudocódigo, já sabem, portanto, não é a linguagem natural, é pseudocódigo. Calcular o quadrado de um número inteiro. Faça uma pausa do vídeo, tentem fazer. Vamos lá então ver a resolução. Cá está, algoritmo calcula quadrado. Variáveis temos o número 1 e o quadrado, que são do tipo inteiro. Depois o início temos escrever, digita o número inteiro, ele vai ler o número, neste caso a variável número 1. O quadrado vai ser igual então a número 1 vezes o número 1, portanto o quadrado é o número vezes o número. E depois por fim ele vai escrever quadrado, e depois então aqui temos quadrado, aqui umas aspas. Reparem, depois vocês podem ver isto depois em Python, quando formos implementar os programas, quando temos a dar o Python, vocês vão ver então que, entre aspas, põe-se aqui o que nós queremos que apareça no ecrã, e depois vírgula, e à frente metemos a variável onde está guardado o valor. Isto significa que qualquer linguagem de programação, seja o Python, o C ou outra linguagem de programação, vai interpretar que, em vez de escrever o quadro, ele vai substituir então esta variável pelo valor que está na memória. Okay? Portanto, que será número 1 vezes número 1. Okay? Portanto, o exercício também é relativamente simples. Outro exercício. Elabora um algoritmo em pseudocódigo que calcule e escreva a média de dois valores reais. Portanto, ele vai ler dois valores reais e vai calcular então a média. Faça uma pausa, novamente no vídeo, então, e tentem resolver o problema. Vamos então ver a resolução do último exercício. Elabora um algoritmo em pseudocódigo, então calcule e escreva a média de dois valores reais. Portanto, cá está. Temos aqui o algoritmo que calcula a média, as variáveis número 1 e número 2, e a média que são de tipo real, e depois temos aqui o início do programa, então digito o número real, ele vai ler o número 1, digito o número real, vai ler o número 2, e temos então a média que é o número 1 mais o número 2 dividido por 2. Por fim, ele vai escrever então a média e vai substituir aqui a variável média pelo valor.
Portanto, podiam fazer com o número 1 e o número 2 em inteiros, mas muito importante é que a média seja sempre real, porque o resultado de uma divisão, em qualquer linguagem de programação, é sempre um resultado real. Para terminar, então, vou só explicar como é que podem fazer, então, para desenhar diagramas. Portanto, vocês escrevam flowchart, ao clicar em flowchart aparece-vos aqui um site que diz app.diagrams.net. Portanto, vocês aqui flowchart maker e online diagram software. Portanto, clicam aqui. Vão fazer então em criar novo diagrama. Quando fazem criar novo diagrama, vocês aqui do lado esquerdo têm as várias secções e depois aqui têm aqui vários diagramas para cada uma de secção. Podem escolher aqui então diagrama e fazer criar. Tão simples quanto isto. Dão um nome, okay? Por exemplo, exemplo 1. Vou guardar com o exemplo 1, vamos imaginar. Okay? Pronto, ele dá aqui este exemplo que já vem aqui por defeito. Vocês podem selecionar isto e fazer um delete e apagar. Então agora tem aqui a área de trabalho do lado direito. Tem aqui neste lado direito também um conjunto de opções, setas, etc. Portanto, podem depois também ver isso, mas isto é mais parte layout. Aqui do lado esquerdo vocês têm as várias formas, isso aqui é importante, vocês têm aqui as várias formas, então o objetivo agora é vocês arrastarem as formas que querem para aqui, para a área de trabalho. Vamos imaginar que vocês querem fazer então um fluxograma, ok? Vamos aqui pôr o início, certo? Portanto, vamos imaginar que nós temos aqui início, ok? Portanto, agora vocês querem então pôr uma leitura, um paralelograma. Ok, vamos aqui, por exemplo, fazer aqui uma leitura de qualquer coisa. Por exemplo, ler nome ou ler número. Vamos imaginar que nós queremos ler um número. Ok. Vamos agora também... Podem usar o Ctrl+C, Ctrl+V, portanto é uma questão de vocês. Isto também funciona igual. Aqui vamos, por exemplo, calcular, sei lá, o número, o quadrado, por exemplo. Quadrado é igual a número vezes número. Ok? Pronto, pode ser o asterisco, pode ser o vezes, podem usar o símbolo que quiserem. Ok? Pronto, isto são quadradinhos simples. Ok? E agora vou fazer aqui então o imprimir. Ok? Imprimir. Imprimir. Quadrado. Ok? Já está. Vamos só aumentar aqui um bocadinho, diminuir um bocadinho aqui em termos de espessura. Pronto, e agora temos então o fim do nosso programa. Nosso algoritmo. Ok. Pronto. Mais uma vez, disse que vocês podem usar o Ctrl+C, Ctrl+V, só para vocês verem. Pronto, reparem, tem aqui, agora podem juntar um bocadinho mais para cima. Portanto, isto agora fica aqui um bocadinho, já é a parte mais de gráfica, a parte de layout, vocês porem tudo direitinho. Pronto. Agora só falta fazer então as setas, digamos. Seta é muito simples de fazer, podem usar aqui as setas daqui, tem aqui um conjunto de setas, tem aqui ainda mais aqui várias coisas, vocês podem ver aqui diversos, avançado, portanto, isto aqui tem muitas opções, ok? Para fazer as setas, portanto, como eu disse, ou usam as setas daqui, ou então mais simples até carregar aqui e fazer aqui, então, ligarem automaticamente ao carregar aqui, estão a ver que basta passar o rato por cima, nem precisam selecionar nada, ok? Ele automaticamente faz as setas. Estão a ver? É só uma questão de ajeitar para ficar direito. Portanto, é uma questão já agora também de estética, ok? Portanto, vamos ver aqui. Vamos só um bocadinho para a direita. Pronto, cá está. Tem aqui então o fluxograma feito. Vamos imaginar agora, aqui não é imprimir, pus imprimir, mas não é imprimir, é escrever. Em termos de pseudocódigo é mais correto, escrever, ok? E agora o que é que vocês vão fazer? Então, podem fazer aqui fecheiro, ok? E podem fazer aqui uma coisa que é exportar. Portanto, exportar como PNG, que eu costumo fazer. Depois fazem aqui o fundo transparente. E a partir daí, vocês podem fazer exportar, então,
e depois só escolher o nome do ficheiro aqui, por exemplo, nós demos o exemplo, não é? Pode ser exemplo, dê o nome do exemplo, ok? E, por exemplo, no aparelho, ou seja, onde eu quero, vamos pôr aqui, por exemplo, aqui, exemplo, e guardo, ok? E depois vocês vão abrir aquela imagem e podem depois, então, utilizar aquela imagem para meterem nos vossos PowerPoints, por exemplo, ou onde vocês quiserem. Portanto, é muito simples de fazer. Como vocês repararam, é relativamente simples. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, este vídeo é um vídeo que tem bastante conteúdo. Se quiserem, se gostaram, subscrevam o canal. Vou tentar manter uma certa dinâmica aqui relativamente às TIC. Portanto, e espero que tenham gostado. Se quiserem deixar algum comentário, estejam à vontade. Sempre que tiver disponibilidade também respondo. Até à próxima.